A gente acompanha essa preocupação com relação ao fiscal. Eu queria até entender qual que é o impacto se realmente esse cenário acontecer de, por exemplo, aprovar sem uma compensação. O secretário está falando já em 100 bilhões, talvez esse valor seja ainda maior se realmente acontecer. Queria saber a sua percepção, mas principalmente o que pode acontecer, qual o impacto disso para o orçamento e aí, consequentemente, de modo geral, para a credibilidade do Brasil, porque a gente sabe que aí é um cenário que vai complicar ainda mais e aí a gente pode ver o que a gente viu no fim do ano passado, né? Um cenário de Bovespa derrubado e um dólar nas alturas. Sim, e pode ser que aquele comentário, né, Muriel, do secretário, de que a bolsa não teve reflexo em relação, quando da apresentação do PL 1087, é que o reflexo na bolsa às vezes acontece quando o PL ele é aprovado, por exemplo, na Câmara, depois ele é aprovado no Senado, ou ele é discutido no Senado Federal, né? Então, o reflexo a gente ainda não sabe, tá? Mas podemos ter sim um reflexo negativo em relação aos empreendedores, né, principalmente aqueles que são empresários individuais, né, em relação aos setores produtivos que dependem de investidor não residente também, a gente pode ter um reflexo negativo, porque isso gera uma insegurança junto ao investidor não residente, e pelo projeto, para você ter uma ideia, o investidor não residente, ele tem, por exemplo, uma retenção de 10% sobre os dividendos e lucros que eles auferem, né, em relação à participação dele aqui no Brasil, e essa tributação, né, essa antecipação que ele tem, ele pode ter um crédito, né, que nem o secretário colocou. Mas esse crédito, nos termos do PL, você não tem a previsibilidade, a possibilidade de selicar esse crédito. Esse crédito não é atualizável e esse crédito não seria um crédito para compensar com outros tributos ou para compensar com algo. Então, ele também gera uma desconfiança em relação ao investidor não residente. Como que ele vai ficar? Então, gera uma insegurança, né? E, assim, por mais que o secretário tenha falado em perdas, por exemplo, de 2 a 3 bilhões anuais para estados e municípios, então, somente são para esses estados e municípios. Então, como que ele chegou no cálculo dos 25 bilhões, né? Então, esse ponto que a gente, que acho que todos estão preocupados, né? Se ele pudesse apresentar o projeto com modelagens econômicas detalhadas e transparência dos parâmetros de projeção, né, em relação a essa medida compensatória, que efetivamente pode ser que compense o 5K e os descontos regressivos até 7 mil reais, né? Aí sim a gente pode ter aí vamos dizer assim, um pouco mais de segurança, pelo menos segurança financeira. E eu acho que uma medida que o governo também poderia considerar é a diminuição do gasto público, né? Porque hoje o gasto público ele não tem um teto, né? Vamos dizer assim.